Vamos ao vivo até o bairro Higienópolis, aqui em São Paulo, porque a polícia está, neste momento, realizando operação na casa de Margarida Bonetti, conhecida como a mulher da casa abandonada. Em julho do ano passado, olha só, já vai fazer um ano, o Brasil parou. Tudo começou com um jornalista, sempre essa raça. Ele se chama Chico Felitti, ele mora aqui em São Paulo, num bairro muito tradicional chamado Higienópolis. Quem conhece a cidade sabe que Higienópolis é um bairro chique, caríssimo, cheio de prédios de alto padrão e que ainda conserva alguns casarões antigos. Um desses casarões, no entanto, foi abandonado, ficou ali caindo aos pedaços. Ele ainda tá lá em Higienópolis porque nenhuma construtora conseguiu fazer um prédio naquele terreno. Mas tá lá caindo aos pedaços, com problemas no telhado, com reboco caindo, com cheiro de lixo. O Chico Felitti passeando pelo seu bairro, né? Ele deve ter dinheiro, o Chico Felitti, ele tava passeando pelo seu bairro quando ele descobriu, pro choque dele, que existia uma moradora, uma mulher estranha, uma mulher que sempre se apresentava na rua com uma pomada branca na cara, uma camada grossa de hipoglós, e que todo mundo achava esquisito que morava naquela casa ali, abandonada, sozinha. Como bom jornalista que é, Chico Felitti farejou uma boa história ali. O que pode levar uma pessoa a viver desse jeito, num casarão abandonado? E dito e feito, investigando melhor a vida dele, ele descobriu o maior plot twist da história do jornalismo true crime dos últimos tempos aqui no Brasil. Descobriu que a mulher da casa abandonada se chamava Margarida Bonetti e era uma representante de uma família tradicional da cidade. A elite brasileira, né, de um século atrás, tinham fazendas, tinham terras, construíram a sua casa para viver. Só que ela mudou para os Estados Unidos em um momento da vida, levando consigo uma empregada doméstica negra, é Brasil, né? Que ela tinha herdado da mãe e ela levou com ela quando se mudou com o marido para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ela viveu alguns anos com essa empregada doméstica e nunca pagou salário, nunca deu condições dignas para ela. Foi uma situação que durou muitos anos, até que ela e o marido fossem denunciados por vizinhos e fossem condenados na justiça americana por escravidão. O marido não conseguiu fugir, ficou lá nos Estados Unidos e cumpriu pena, foi pra cadeia. A Margarida, no entanto, conseguiu fugir. Veio pro Brasil e nunca pagou pelo crime que ela cometeu. E o crime já até prescreveu, já se passaram muitos anos, ou seja, ela não pode mais ser condenada. Essa é a história de vida por trás dessa mulher. E esse é o motivo dela viver tão reclusa, dela ter rompido laços com a família que ela ainda tinha aqui no Brasil, dela viver numa casa enorme que já teve um esplendor, mas que está em ruínas, está se deteriorando junto, provavelmente, com a saúde mental dela própria. Tudo indica que uma pessoa não pode continuar lá muito sã, vivendo escondida numa casa abandonada. Quando essa história foi ao ar, foi em formato de podcast, a coisa teve uma grande repercussão e chegou num ponto que a polícia foi autorizada por um mandato judicial a entrar na casa. E, claro, tudo aconteceu assim com o maior estardalhaço e sensacionalismo possível. A imprensa foi avisada, já tinha helicóptero da Record, da Atena. E a Margarida Bonetti não queria deixar entrar, tiveram que arrombar. E ela tentou dar uma gravata nos policiais, ela quase que surtou. Foi caótico. Tudo isso me veio à mente quando... Eu já vou chegar na literatura, gente. Mas tudo isso me veio à mente quando eu li, nesta semana, um clássico quase esquecido já da literatura brasileira, que também conta a história de uma mulher que vive isolada em uma casa abandonada, um casarão que já teve seus dias de glória e esplendor e agora virou praticamente um mausoléu, cuja dona é uma mulher que se autocondenou ao exílio, que se recusa a sair de casa, que se recusa a fazer qualquer manutenção naquele antigo sobrado e que também vai experimentando lentamente uma degradação de sua saúde mental. E é desse livro que a gente vai falar hoje. Uma resenha que eu tô muito orgulhosa de poder trazer para vocês. É incrível como o Brasil tem o
péssimo hábito de esquecer seus grandes escritores, né? Altrão Dourado, que faleceu apenas em 2012, já foi completamente varrido das memórias. Por aí, os seus livros, inclusive, estão praticamente esgotados. Agora é que a HarperCollins está começando a relançar o seu trabalho. E eu não sei se eles vão republicar todos os livros, são mais de 30 livros. Mas por enquanto já saíram 2, né? Já é um começo. É uma tristeza falar isso, porque o Altrão Dourado ganhou todos os prêmios possíveis em língua portuguesa, inclusive o prêmio Camões e o prêmio Machado de Assis. Ele é um escritor da mesma geração e do mesmo quilate de Fernando Sabino, de Carlos Drummond de Andrade, de Otto Lara Rezende, de Paulo Mendes Campos. Ele até guarda semelhanças muito interessantes com Guimarães Rosa. E olha que eu tô só citando os autores mineiros que são contemporâneos do Altrão Dourado e que trocaram figurinhas com ele durante toda a sua produção artística. Infelizmente, é um escritor que tem os livros esgotados, né? Tirando esses da HarperCollins, você não encontra mais os livros deles novos. Felizmente, e esse é o momento que eu vou fazer a pausa aqui pro jabá, eu vou agradecer mais uma vez a Estante Virtual, que tá apoiando esse canal e patrocinando esse vídeo. Felizmente existe a Estante Virtual, que é um site que reúne livreiros do Brasil inteiro que vendem livros novos e seminovos. Muita gente pensa que é só um sebo online, mas na verdade é a maior reunião de livreiros do Brasil. E lá você vai conseguir encontrar toda a obra do Altrão Dourado em preços excelentes. Eu vou até deixar o link aqui embaixo. Então conheça a Estante Virtual, caso vocês nunca tenham comprado lá. Eles estão no ar com a campanha Leia Mais, que estimula a bibliodiversidade, livros de todos os tipos, ficção, livros já esgotados, livros raros, livros autografados, livros universitários. Todo tipo de livro você consegue encontrar com todas as faixas de preço imagináveis. E como tem livreiros do Brasil inteiro, você também consegue encontrar inúmeras opções de fretes, caso os livreiros sejam perto da sua cidade. Assim você valoriza os pequenos negócios e a economia circular, a economia de reuso. Você faz com que os livros circulem por mais tempo e não sejam só abandonados no fundo de sótãos e livrarias, que infelizmente, né, vão fechando as portas, caso a gente não estimule os pequenos negócios. Agora, encerrado este capítulo, vamos falar sobre Ópera dos Mortos. Quando a gente começa a ler esse livro, imediatamente eu senti uma espécie de mistura de Guimarães Rosa, no sentido de que ele usa a oralidade da fala do estado de Minas Gerais, aquilo que a gente chama de neologismos, mas que na verdade são o dialeto falado no interior de Minas. Mas ele também traz a franqueza, aquele narrador que conversa com o leitor de maneira assim, franca, debochada, que me lembrou bastante o Graciliano Ramos. Eu senti muito essa mistura de Guimarães com Graciliano quando eu comecei a ler, e nem precisa dizer, né, 2 autores que eu venero, então eu já senti que vinha coisa boa por aqui. Ele começa descrevendo um casarão, um sobrado, numa cidade fictícia e muito mitológica, cujo nome não é nem mencionado. E estamos aproximadamente na primeira metade do século XX. Eu calculo que seja na década de 30, 40 mais ou menos. Um casarão que um dia foi glorioso, foi construído ali, bem no centro da cidade, na frente da igreja. E ele pertencia ao coronel mais poderoso, mais influente da cidade, um tal de Lucas Procópio Honório Cota. Embora todos o respeitassem, todos também o temiam em igual medida, porque esse homem, esse coronel Lucas, que veio lá do século XIX, dos tempos da escravidão, era um demônio, um homem cruel que maltratava seus escravos, que não tinha nenhuma clemência com seus inimigos, que fazia e desfazia, todos o temiam e todos comemoraram secretamente quando ele bateu as botas. E todos comemoraram aí publicamente quando perceberam que o seu filho, o agora também coronel, João Capistrano Honório Cota, ele não tinha herdado do pai toda aquela maldade. Ele era um homem fino, educado, justo e honrado. E ficaram muito impressionados e orgulhosos da própria cidade quando esse filho, o João Capistrano, resolveu reformar o casarão que o pai tinha construído, colocando um segundo andar, né, assobradando, portanto, o casarão e dando-lhe uma arquitetura mais chique, sofisticada, mais elegante e delicada,
que era mais condizente com a sua personalidade. A casa viveu então, a gente já estava no começo do século XX, os seus dias de glória, com festas, recepções, todo mundo frequentava a cidade, todo mundo tinha orgulho de ver aquele casarão na praça da cidade, porque era como se fosse um grande patrimônio da cidade, e todo mundo tinha muito gosto em tirar o chapéu para o coronel João Capistrano quando o via na janela. Só que o tempo passou e uma grande tragédia se abateu sobre o coronel João. Digamos que ele embarcou de corpo e alma num projeto político que queria fazer bem para a cidade, só que ele foi traído. Não foi brutalmente apunhalado pelas costas, nesses movimentos sujos da política. Ele ficou tão desgostoso com tudo, com todo mundo da cidade que tinha tramado contra ele, com todos os outros homens importantes da região, que ele resolveu cortar relações com todo mundo. Ele era um homem honrado, mas ele era orgulhoso. Ele guardou um rancor horrível com todo mundo e parou de receber todos em sua casa. Ele decidiu que ele era superior a toda aquela gentinha e fechou as portas do casarão. Foi quando a ruína começou. Ele só tinha uma única filha sobrevivente, a dona Rosalina Honório Cota. Ele foi criando essa filha fechada dentro de casa, sem receber mais ninguém. O tempo foi se passando, todo mundo foi morrendo. Ele mesmo veio a falecer e a menina se tornou uma mulher. A dona Rosalina Honório Cota se transformou na única dona e soberana de um casarão em ruínas, que ainda usufruía do antigo resplendor do passado, mas que cada vez mais estava se transformando numa mansão de mortos. Rosalina se manteve fiel ao rancor e ao ódio do pai. Ela manteve as portas da casa fechadas, ela se recusava a sair de casa e conviver com os outros cidadãos da cidade. Ela não se deixava nem ser vista. Ela ficava atrás de uma cortina, olhando todo mundo com superioridade, mas não deixando que ninguém percebesse o rosto dela, e com o tempo a ruína foi ficando cada vez mais evidente. O telhado vai caindo, o reboco vai caindo, o mato vai tomando conta, uma situação praticamente insustentável. O ponto de virada dessa narrativa foi a chegada de um forasteiro, um homem encantador chamado Juca Passarinho, um contador de histórias, uma pessoa solar. Tinha, claro, como todo mundo tem, as suas tristezas, os seus fantasmas e as suas solidões, né? Porque todo mundo carrega alguma coisa sombria na alma, mas por fora ele era uma pessoa encantadora, um contador de histórias, amigo de todo mundo. Chegou na cidade buscando algum emprego fácil, porque ele não era muito de trabalhar. Quando ele ficou sabendo que tinha um casarão lá meio abandonado, ele pensou, olha, e se eu ali me dispuser a ser caseiro, né? Uma espécie de agregado da família, eu cuido das coisas, eu conserto os buracos na parede e aí eu tenho tempo livre para ficar aqui curtindo a minha vida. Dona Rosalina, que nunca deu confiança para ninguém da cidade, achou que seria uma boa acolher aquele homem, porque ele era forasteiro, ele não era aquela gentinha traiçoeira da cidade, ela não tinha rancor dele, trouxe ele para casa e é evidente que com o tempo a relação entre esses dois, que veja bem, sempre se manteve em degraus diferentes, senhora e empregado, mulher da alta sociedade extremamente arrogante, rancorosa e vingativa, e simples trabalhador braçal de bom coração. Esse abismo entre patroa e agregado vai gerar inúmeras tensões, vai se transformar em ódio, em amor, em desejo, em mais trauma, em mais tragédia. Essa é uma narrativa que não tem nenhuma pretensão de ser sociológica, não quer fazer grandes retratos assim sociais, de classes e tudo mais, embora acabe fazendo, mas que está muito interessada, principalmente na dimensão mítica das histórias. Altran Dourado gosta de relacionar as suas narrativas a uma ideia mitológica de Minas Gerais que se relaciona aos grandes clássicos da literatura grega, aos clássicos shakespearianos, às grandes tragédias, ao tempo circular. Existem símbolos que aparecem com frequência, relógios, cemitérios, abismos, flores, são símbolos que são explorados o tempo todo, não só por ele, mas por todos os grandes autores da literatura universal, como recursos visuais
visuais que ajudam a entender a tragédia humana sobre a Terra. Altran Dourado é um autor que gosta da dimensão mitológica de suas histórias. Frequentemente ele vai trazer essa mesma cidade mitológica. Aqui, na Ópera dos Mortos, ele não fala o nome dela, mas depois ele vai trazer mais livros, mais momentos na vida da família Honório Cota, a vida do Lucas Procópio, a vida do João Capistrano. A gente vai descobrir que o nome da cidade é Duas Pontes e que ela tem várias semelhanças com a cidade mitológica de Macondo, do Gabriel Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão. A história da família também se assemelha um tanto à história da família Buendia, de 100 anos, por ter vivido seu apogeu, por ter enfrentado um declínio, por reviver sempre os mesmos problemas ciclicamente. É uma história que fala de destino, que fala de amor, de desejo, de rancor, de perdão, de solidão. Que belo uso que Altran Dourado faz da técnica do fluxo de consciência. O que isso significa? Que ele passeia livremente pelas consciências dos personagens, sem nenhuma fronteira. É um narrador que sabe tudo. Então ele entra na cabeça de cada um dos personagens e reproduz os pensamentos circulares, confusos, as ideias fixas, as obsessões. E ele consegue dar personalidades diferentes, é claro. Pessoas diferentes têm fluxos de pensamento completamente diferentes. Então o jeito que a Dona Rosalina pensa é diferente do jeito do Juca Passarinho, é diferente do jeito de Quiquina, a empregada negra que vive na casa, servindo Dona Rosalina em situação análoga à escravidão, o que torna a história ainda mais parecida com a da Margarida Bonetti, a mulher da casa abandonada dos dias atuais. Então, é algo que mostra assim, gente, é surreal, é realismo mágico, mas também guarda tantas semelhanças com a vida real, com as notícias que chegam agora, no século XXI. Estamos vendo uma história semelhante acontecendo. Então leia, é um livro extremamente bem escrito, uma linguagem deliciosa, você ouve o sotaque mineiro aqui, ó no teu ouvido, é uma coisa maravilhosa. Que descoberta, eu tenho vergonha de ser uma pessoa que aprecia tanto a literatura brasileira e nunca ter lido nada de Altran Dourado até agora. Tomara que isso venha a mudar, tomara que a HarperCollins continue republicando a obra dele, por enquanto só 2 livros, mas como eu falei, na estante virtual você encontra a obra completa. Vou deixar aqui embaixo na descrição algumas sugestões de livros para vocês conhecerem. Leiam esse autor, leiam a Ópera dos Mortos, começa por esse como eu comecei, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Um beijo grande, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!